Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje eu vou fazer aqui mais um capítulo na minha playlist de definições, de opções, de funcionalidades da aplicação da Shelly, ok? E portanto, hoje vamos abordar aqui mais duas funcionalidades na aplicação da Shelly. Uma delas já existe há algum tempo, se calhar até já há um ano, mais ou menos, ou mais. A outra é relativamente recente. Estou a falar da opção de usar expressões matemáticas nas condições para criar um cenário e da nova opção de assistente de AI, de inteligência artificial. Muitos de vocês com certeza já devem ter reparado que estas opções existem, isto não é novidade, eu não vou estar aqui, e só para deixar aqui já as expectativas o mais realistas possível, eu não vou estar aqui a fazer cenários nem dar exemplos super complexos, ok? Vou apenas mostrar-vos que estas opções existem na aplicação da Shelly, dar-vos um exemplo para cada uma e depois, obviamente, que a partir daí também entra a parte daquilo que vocês precisam e aquilo que é aplicável no vosso caso, ok? Portanto, eu vou-vos mostrar que elas existem, como é que as podem utilizar e a partir daí fica do vosso lado, porque obviamente aquilo que serve para mim pode não servir para outra pessoa e vice-versa. No caso do uso das expressões matemáticas como condição para um cenário, serve essencialmente para vocês compararem valores, ok? Entre dispositivos e em função do resultado dessa comparação, uma ação acontece. Ou seja, vocês podem não querer criar um cenário definido com valores fixos, ok? Por exemplo, e é um exemplo que eu vou dar, é se um medidor está a registar menos energia que o outro, independentemente dos valores, então alguma coisa vai acontecer. Coisas deste género. Dá-vos muito mais flexibilidade caso pretendam ter um cenário deste tipo. No caso da assistente de AI, serve essencialmente para, de forma muito mais, eu diria, simplificada, não vou dizer simples, porque criar um cenário também é uma coisa simples, mas vou dizer simplificada, porque vocês só têm que literalmente escrever aquilo que querem ver num cenário. E vocês pedem à assistente AI para vos criar um cenário e ela literalmente o que vai fazer é criar um cenário na aplicação, da mesma forma que vocês poderiam fazer com a criação de cenários dita normal ou convencional. Simplesmente ali vocês estão a pedir à AI usando a linguagem normal, ok? E portanto é isso mesmo que eu vou mostrar neste vídeo. Eu vou fazer isto usando aqui o meu telefone, ok? No entanto, também podem fazer usando o acesso web no vosso computador, ok? No browser, vão a control.shelly.com, tem a aplicação da Shelly no computador. Se calhar, essencialmente, para colocarem as prompts na assistente AI, pode ser mais prático escrever no teclado de computador. Fica completamente ao vosso critério. Eu vou mostrar no telefone para vocês verem que podem fazer isto perfeitamente usando apenas o vosso telefone. As opções são iguais, quer acedam no telefone, quer acedam no computador. Ora bem, antes de usarem as expressões matemáticas nos cenários, é preciso ativar essa funcionalidade porque ela está ainda como sendo uma funcionalidade experimental. Para isso, é só virem aqui às definições da aplicação da Shelly e cá em baixo tem Laboratórios Shelly, características experimentais. Expandem esta opção e aqui tem algumas características que ainda estão, lá está, na fase experimental que vocês podem experimentar, ok? Incluindo aqui até uma opção interessante do novo layout. Se ativarem aquela opção, ficam com a aplicação da Shelly com um aspecto diferente, um bocadinho mais atualizado, mesmo a nível visual. Muda ali um bocadinho a forma de controle dos dispositivos e de aceder às definições. É uma opção que ainda está a ser aperfeiçoada pela Shelly. A seu tempo eu também a vou trazer aqui. Temos aqui bastantes opções, mas o que nos interessa é mesmo a opção de matemática em cenas, ok? Ativam essa opção, portanto, sem essa opção ativada não vão conseguir usar isto nos cenários. Portanto, ativam ali a opção de matemática em cenas e depois é só irmos então aqui aos cenários e vamos criar um cenário de forma normal. Fazemos adicionar condição, criamos a condição e reparem que agora temos ali a opção de expressão matemática, ou Math Expression. Carregamos ali, fazemos o seguinte, e tal como vocês estão a ver em baixo, temos aí a opção para colocar a expressão matemática. Se clicarmos aqui na informação, tem aí toda a informação que podem usar ali. Portanto, podemos ter os operadores de comparação, maior, menor, igual, maior ou igual, menor ou igual, diferente, etc. E temos os operadores de cálculo,
subtração, adição, divisão e multiplicação, ok? Temos logo até aí dois exemplos. Comparar o consumo de dois dispositivos, A mais B maior que 100, então alguma coisa acontece. Verificar se o consumo de um equipamento é maior do que um valor, usar os valores de dois dispositivos. Portanto, usando aqui as expressões matemáticas, nós conseguimos ter maior flexibilidade na criação dos cenários. Para isso, obviamente, vocês estão ali a ver as letras, cada letra vai corresponder a um parâmetro, ou seja, cada letra vai corresponder, no fundo, a um dispositivo ou a um parâmetro do dispositivo. Fazemos adicionar parâmetro e agora eu vou criar aqui um exemplo muito simples que pode não fazer sentido nenhum a nível prático, mas é apenas para vos dar um exemplo daquilo que podem criar aqui nos cenários, ok? Vou dar dois exemplos. Por exemplo, o primeiro, eu quero que, sei lá, aqui no meu ar-condicionado vou usar a opção do consumo de energia, ok? O A é a medição de energia dos meus ar-condicionados e vou criar aqui, por exemplo, um parâmetro B com, vamos dizer aqui, por exemplo, a minha bomba de calor, ok? O consumo da minha bomba de calor. Eu agora quero dizer, por exemplo, que quando o consumo do ar-condicionado é maior do que o consumo da bomba de calor, então vai-me desligar a bomba de calor. Por exemplo, mais uma vez, pode não fazer sentido nenhum a nível prático, mas é só para vos mostrar aqui o exemplo. Quando um equipamento está a consumir mais do que outro, independentemente do valor, então alguma coisa vai acontecer, ok? Neste caso, o equipamento que eu quero validar é o ar-condicionado e a bomba de calor. O ar-condicionado é o A, bomba de calor é o B. Tenho que colocar aqui quando o A é maior do que o B, esta é a minha validação. Se A maior que B, portanto, neste caso, se o consumo energético do ar-condicionado é maior do que o da bomba de calor, sempre que esta condição se verifique, gravamos. Portanto, esta é a nossa condição, é o quando. Quando o consumo do ar-condicionado é maior do que a bomba de calor, então o que é que acontece? E a partir daqui é o cenário normal que todos conhecem. Fazemos adicionar a ação, criar a ação. Neste caso, vamos dizer que eu queria, por exemplo, desligar a bomba de calor. Por exemplo, bomba de calor e agora desligar dispositivo Shelly. Próximo, tínhamos aqui um atraso, por exemplo. Desligar a bomba de calor, quando é que queremos que isso aconteça, etc. Eu não vou concluir o cenário, mas vocês ficam aqui com um exemplo de que, lá está, quando um equipamento consome mais que outro, então vamos desligar. Poderia não ser desligar, poderia ser, por exemplo, apenas uma notificação, adicionar a ação, criar, vamos notificar, e eu agora dizia, recebia aqui uma notificação a dizer o ar-condicionado está a consumir mais que a bomba de calor. Agora, o que é que eu vos posso mostrar também? Mais uma opção aqui com 3 equipamentos para verem os operadores de cálculo. Fazemos criar condição, vamos aqui à expressão matemática, adicionamos um parâmetro. Para simplificar, eu vou manter aqui os mesmos equipamentos, ar-condicionado, vou usar aqui, por exemplo, também o meu carregador, o meu Shelly, que mede o consumo do carregamento da minha carrinha híbrida, e vou usar, por exemplo, sei lá, aqui a máquina de secar, algo deste género, ok? Tenho aqui 3. E agora eu posso fazer algo deste género. Vou criar e já vos explico. Vou colocar assim e agora assim, por exemplo, ok? A mais C maior que B. O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que se o consumo do A, que neste caso é o ar-condicionado, mais o consumo do C, que é a máquina de secar, forem maiores do que o consumo da medição da minha carrinha híbrida, então alguma coisa acontece. Ou seja, neste caso eu estou a querer fazer o somatório. Estou a dizer que, somando o consumo do ar-condicionado com o consumo da máquina de secar, se essa soma for maior do que o consumo do carregamento da carrinha, então alguma coisa acontece, ok? Basicamente, são estas expressões que vocês podem usar aqui para criarem cenários mais avançados, digamos assim, ou para vos dar mais flexibilidade na criação dos cenários, ok? Agora, vamos então falar da assistente AI. Mais uma vez, a assistente AI não vai fazer nada que não seja possível ser feito nos cenários, simplesmente vai simplificar a criação dos cenários, ok? Vamos então aqui em baixo
a esta opção de AI, é aquela opção que tem ali estrelinhas aqui em baixo, ok? Um ponto importante, se vocês tiverem conta premium na aplicação da Shelly, conseguem criar até 50 prompts por dia, ou seja, conseguem fazer 50 pedidos ou até 50 pedidos por dia à aplicação da Shelly. Se tiverem a conta free, conseguem fazer até 10 pedidos por dia. Eu julgo que, mesmo que tenham uma conta free, isto não é algo que vá limitar grandemente a interação. Porquê? Porque vocês basicamente vão usar isto para criar um cenário que depois fica criado e, portanto, têm a possibilidade de criar até 10 cenários por dia, garantindo que questionam corretamente a AI, portanto, eu julgo que, quanto mais não seja em 3 ou 4 dias, têm prompts suficientes para criar os cenários que precisam, se calhar até nem tanto. Se for algo que um cenário na aplicação da Shelly não consiga fazer, então a AI não faz milagres, ok? Portanto, aqui em baixo nós temos, então, se carregarmos aqui já conseguimos ver quantos prompts é que vocês usaram, ok? Eu já usei 13 dos 50 que tenho para o dia de hoje, ok? Depois aqui à esquerda temos qual é que é o AI Engine que queremos utilizar. Muito honestamente, eu não encontrei grandes diferenças entre eles. Ambos criaram os cenários. Por defeito, eu deixo ficar o que está selecionado, ok? E agora, literalmente, o que nós podemos fazer aqui é tal o que estão aí a ver. Ligue o portão de entrada. Quando alguma coisa acontece, então faz aquilo. Liga um conjunto de luzes às X horas todos os dias. Portanto, todos estes cenários que vocês já sabem criar diretamente ou manualmente, vamos lhe chamar assim, na aplicação, podem simplesmente chegar aqui e falar para a AI e ela vai-vos criar o cenário sem que vocês tenham que estar a fazer aquilo que viram anteriormente. Eu ir aos cenários, criar condição, criar ação, etc. Ok? Claro que podem até usar a AI para criar o cenário base e depois, se for preciso refinar alguma coisa, vão ao cenário e editam o cenário base que já está criado, ok? Aqui, eu vou-vos dar aqui um exemplo muito simples de algo que vocês podem fazer aqui com a assistente de AI. Por exemplo, vou dizer quando, e agora podemos adicionar aqui um dispositivo, ou uma divisão, ou um grupo, ou podemos também ir buscar outros cenários que já tenham criados. Podem usar um cenário do género. Quando aquele cenário que já está criado for executado, então notifica-me, por exemplo, algo deste género. Neste caso, eu quero que quando é um dispositivo, e agora vocês aqui têm os dispositivos que podem selecionar, ou então podem também escrever aqui usando o cardinal. Se eu colocar cardinal, eu consigo pesquisar dispositivos, ok? Quando, por exemplo, sensor de movimento da entrada, sensor de movimento da garagem, vamos colocar aqui, por exemplo, o sensor de movimento da entrada, que é um sensor que eu tenho lá em baixo na entrada da minha casa. Quando o sensor de movimento da entrada detecta movimento, então liga, e agora vamos colocar o cardinal para pesquisarmos pelos dispositivos. Se quiserem, carregam no mais, fazem dispositivo e selecionam o dispositivo que querem. Então liga a luz da entrada, por exemplo, ou a luz da garagem, por exemplo. Quando o sensor de movimento de entrada detecta movimento, então liga a luz da garagem central. E agora vamos dar Enter e ele vai criar o cenário. Está a pensar, está a processar, vamos ver a resposta que ele dá, ok? Já vos mostro mais um exemplo depois deste. Este é mesmo algo bastante simples. Quando detecta movimento, vai ligar uma luz. Ok, aí está, cena criada. E agora, se quisermos, podemos ir diretamente ao cenário que foi criado. Se carregarmos ali em Open Scene, vamos logo para o cenário. Eu vou à lista de cenários para vocês verem que efetivamente ele está cá criado. Reparem, é logo o primeiro. Movimento de entrada, luz da garagem. Entramos e, como podem ver, o que a AI fez foi criar um cenário normalíssimo. Quando o sensor de movimento de entrada detecta movimento, então liga a luz da garagem. Claro que depois o tempo ativo do cenário, a hora de execução, por defeito, ele deixa tudo sempre ativado, ok? E o cenário fica logo ativo, pronto a ser usado. E como viram, de forma bastante simples, eu consegui criar aqui um cenário usando apenas, literalmente, texto
e a falar com uma assistente AI, ok? Antes que eu me esqueça, vou apagar o cenário para que ele não fique aqui criado, ok? Eu depois não percebo porque é que a luz da garagem está a ligar sozinha. E agora vou-vos dar aqui outro exemplo, tentando colocar aqui mais um parâmetro ou dois para ver se a AI consegue criar o cenário. Atenção, isto não é perfeito nem é infalível. Eu fiz, obviamente, alguns testes aqui com a AI e há algumas vezes que ela me diz que não consegue criar o cenário, dá-vos os passos para vocês criarem o cenário manualmente, mas eu diria que para 70, 80% dos cenários que precisamos em casa, que são ações com base em coisas que acontecem em outros dispositivos, a AI consegue, de forma bastante simples e bastante direta, criar-vos estes cenários, ok? Vamos agora pedir-lhe para criar aqui um cenário com mais uma condição ou duas. Para isso, podemos criar ali um novo prompt, uma nova janela de chat, e agora colocamos assim, cria uma cena ou um cenário. Apenas à segunda-feira, pelas 9, e agora vou buscar um dispositivo, a persiana da sala, por exemplo, a persiana da sala deverá abrir até 60%. E agora vamos confirmar e vamos ver se ela vai conseguir criar ou não este cenário. Ok, ela disse-me que o cenário foi criado. Vamos então abrir o cenário, ok? E reparem, agendamentos diários semanais, no quando e o dia está segunda-feira, tempo de execução 9 da manhã, fazer persiana da sala e tem ali a percentagem. Vamos ver se a percentagem ficou correta. Se entrarmos ali, conseguimos editar, ok? Como podem ver, persiana da sala, definir posição e aqui a posição não ficou definida, ou seja, ficou ali com uma percentagem em erro. Tal como eu vos referi, podem haver coisas que não sejam efetivamente colocadas de forma correta ou que vocês tenham que vir aqui editar. É normal, obviamente que a AI também vai aprendendo consoante os pedidos que vão sendo feitos, por isso isto serve também para vos alertar quando fazem estes pedidos à AI, depois convém sempre virem ao cenário confirmar se está tudo bem. Neste caso, eu agora só teria que chegar aqui e colocar a posição, que neste caso era 60. Fazemos o seguinte, gravamos e agora sim está o cenário corretamente configurado. Mas vamos tentar fazer aqui mais um para também não acabarmos aqui com um cenário que não foi corretamente criado. Em todo o caso, faz parte e vocês sabem que eu não mostro só aquilo que corre bem, quando corre mal ou menos bem, eu também mostro. Aqui não foi o caso de correr mal, mas também serviu para vos alertar que devem sempre confirmar os cenários. Vamos tentar fazer aqui outro. Cria uma cena apenas à quarta-feira e sábado pelas 14, liga e agora vamos buscar o dispositivo, liga a luz da cozinha e desliga às 14h30. Vamos ver se ela consegue criar este cenário. Neste caso, ela criou dois cenários. Luz da cozinha on e cozinha off, ok? Poderia ter sido feito com o temporizador automático no mesmo cenário, ou seja, se era no mesmo dia, então ligava às 14, dava um temporizador de 30 minutos e desligava, mas dois cenários funcionam sem qualquer problema. Vamos, no entanto, confirmar se isto ficou bem feito. E cá temos luz cozinha off e luz cozinha on. Vamos começar pelo on, entramos aqui e temos ali agendamentos diários ou semanais. Quarta-feira, sábado, às 14, luz da cozinha, liga. Ok, este está corretamente criado e temos luz cozinha off,
Quarta-feira, sábado, tempo de execução 14h30, está certo? Luz cozinha desligado. Ok, portanto, como viram, apenas com um texto de 3 linhas, eu consegui criar 2 cenários onde eu, mais uma vez, literalmente falei com a AI e pedi-lhe, disse-lhe o que é que queria que ela fizesse. E ela criou então estes 2 cenários. E portanto, esta opção da AI serve essencialmente para aqueles casos onde vocês já tentaram criar o cenário, mas ele não está a resultar ou têm dúvidas de como se faz. Experimentam, vão ali à assistente da AI e literalmente dizem-lhe o que é que querem. E a AI possivelmente vai-vos conseguir criar exatamente o cenário que vocês têm na vossa cabeça para automatizar aí alguma coisa em vossa casa. Caso ela não consiga, a AI vai-vos dizer que não consegue, vai-vos tentar dar alguns passos para vos ajudar. Se ela conseguir criar o cenário e, como em tudo o que vocês façam que utilize a AI, devem sempre confirmar se está tudo corretamente feito. Vão aos cenários, confirmam se o cenário está correto. Como viram, houve ali um dos exemplos onde a percentagem que eu pedia à AI para colocar na persiana não ficou aplicada. Não há problema, editamos, colocamos a percentagem, está feito. A maior parte do trabalho a AI já fez por nós, ok? Portanto, ficam aqui apresentadas mais 2 funcionalidades na aplicação da Shelly. Se quiserem ver algum outro exemplo, se quiserem ver alguma funcionalidade falada em mais detalhe, deixem nos comentários. Se gostaram, como sempre já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até ao próximo vídeo.